A gente tem visto e ouvido, né, e lido, no caso de comentários de diversos alunos e participantes dos vídeos, das aulas, com relação a dificuldades de cumprir o cronograma do que quer que seja o trabalho. A gente tem muitos alunos que são de engenharia civil e arquitetura, então eles comentam muito sobre cronogramas de obra. Mas nós também temos alunos de outras áreas, né, que são de engenharia mecânica, que são de engenharia de produção, que são de administração, né, e eles também comentam a mesma dificuldade. Pessoal de TI, recentemente, inclusive, um diretor de uma instituição ligada a gerenciamento de projetos de Minas Gerais me convidou para a gente apresentar uma técnica de otimização de cronograma num webinário para eles, porque ele é da área de TI, muitos deles são da área de TI, e eles também comentaram essa dificuldade de otimizar o prazo, controlar o prazo e concluir os trabalhos no prazo, né? Então, tendo em vista tudo isso, e eu já comentei em várias ocasiões que o cronograma, vamos dizer assim, ó, o cronograma e o custo, eles são dois lados de uma moeda só, tá certo? Então, eu preciso ter uma boa gestão de cronograma para poder tentar garantir os custos, assim como eu preciso ter uma boa gestão de custos para poder garantir o resultado do cronograma. Né? Assim, não dá para trabalhar tão separado. De certa forma, vamos dizer assim, prática, eu posso até ter um profissional, e é comum, que esse profissional ele trabalha planejando o cronograma. E eu tenho um outro profissional, ou outra equipe, às vezes, inclusive, que trabalha planejando os custos. Mas, na sua totalidade, para que eu tenha o trabalho, seja a obra, seja esse projeto de ampliação da indústria, projeto de novos negócios, projeto de abertura de novos mercados, projetos internos dentro da empresa, eu preciso que haja uma integração, né? E nessa integração, o cronograma e o custo, eles estão ligados demais, né? E aí, para eu chegar nessa análise de custos, para a gente poder entender o custo total, digamos assim, e não só um custo operacional, a gente precisava entender algumas coisas com relação ao tempo, com relação ao cronograma também. Então, foi legal porque casou as duas coisas. Essa dificuldade que muita gente tem falado de cumprir o prazo, e é o que nós vamos focar, mas nós precisamos entender muito do prazo para poder realmente fechar a análise de custo. Então, vamos lá. Por que os cronogramas atrasam? Porque é algo que é intrigante, né? Eu não sei se vocês já perceberam, se vocês já têm uma certa experiência de mercado, já notou a dificuldade, tantas vezes, de você cumprir um cronograma. E mesmo, de repente, você que está iniciando agora no mercado, está iniciando agora na profissão, talvez já tenha notado também, inclusive por experiências que você viveu na faculdade, né? De repente, um cronograma para você cumprir um trabalho de faculdade não tenha sido cumprido, né? O cronograma em si não tenha sido cumprido. Bem, então aqui vamos lá focar no nosso tema agora, que é por que os cronogramas atrasam. Então, existem diversos, aparentemente, motivos, né? Nós temos diversas causas, diversos problemas, nós temos diversas situações, nós temos diversos contextos que podem fazer com que nosso cronograma atrase. Então, por exemplo, eu listei aqui 10 itens. Então, você tem atraso de fornecedores, fornecedor se comprometeu com uma entrega em determinada data e ele chega depois. Nós temos indefinições de especificações, de informações. Então, de repente, nós estamos começando a executar o nosso trabalho, aí a gente olha toda a documentação que tem, né? Olha projetos, né, desenhos, olha especificações, ou seja, texto, tabelas, instruções de trabalho, né? De repente, a gente começa a olhar instruções de trabalho, mas não está claro. Então, a equipe que vai executar essa atividade, esse serviço, fica na dúvida, e precisa começar a fazer consultas, consultar o gerente consulta, de repente, um representante técnico, consulta um diretor e assim por diante, e nesse ponto, parou, o trabalho parou, e está aguardando. Outra coisa que a gente tem é a ausência de detalhes, às vezes, para quem está com trabalhos bastante físicos, né, pessoal das diversas engenharias, por exemplo, engenharia mecânica, eletrônica, mecatrônica, de automação, engenharia civil, etc., começa a ver que falta detalhes e não consegue fechar aquele componente que está trabalhando. Atrasa.
Incompatibilidade de documentos, eu pego um documento e me oriento a fazer de uma forma e outro documento já mostra de outra forma, e esse choque de informação atrasa, porque, afinal de contas, qual é a versão correta, qual é a situação correta para esse nosso trabalho? Mudança das definições ou dos gostos dos clientes, né? Quantas vezes a gente está tocando, executando o nosso cronograma, indo para frente nos trabalhos, aí de repente o cliente chega e muda, né? Às vezes ele muda algo que já foi feito, inclusive, né? Se você já viveu uma experiência dessa, comenta aí para mim, para a gente, né? Você já viveu uma experiência em que você estava envolvido num trabalho, num projeto, numa obra, e o cliente chegou e mudou algo que já estava executado, algo que já estava concluído, né? Não é só a questão dele mudar algo que vem depois, que também vai provavelmente criar atraso. Mas é a questão até de ter que desfazer ou destruir algo que já foi feito. Você já viveu uma situação dessa? A gente tem também aí atraso na execução de serviços em si, né? De repente, uma equipe nossa de trabalho tinha uma determinada expectativa de velocidade de trabalho, mas não atingiu, ou não conseguimos contratar a quantidade suficiente de pessoas para fazer esses serviços, essas atividades. Hoje em dia, quantas vezes a gente tem tido dificuldades de fluxo de caixa? Ou seja, está faltando dinheiro para poder rodar, comprar material, pagar terceirizado e assim por diante, para que o cronograma ande da forma que foi pensado anteriormente. Quantos orçamentos a gente tem que são baseados, às vezes, em documentações, em desenhos, etc., especificações incompletas? Quantas vezes a gente tem um planejamento que foi feito, não está sendo exatamente dessa forma cumprido lá no local de execução do projeto, da obra, e a gente não tem um feedback para poder realinhar esse plano, e aí você pensa que está andando de um jeito e não está, quando chega lá, precisa rever tudo e está atrasado. Fora outras situações, como, por exemplo, greve, então os trabalhadores param, que estão envolvidos nesse trabalho, nesse projeto, nessa obra, tá certo? Então, assim, aqui eu listei para vocês 10 situações, até porque tem um espaço aqui para o slide, né? Não dá para colocar demais, mas eu até comentaria aqui e pediria que você dissesse o seguinte: você já vivenciou alguma dessa situação? E mais, qual situação você vivenciou e não está listada aí, né? Mais alguma que você pudesse contribuir com a gente, acrescentando aí nos comentários. Fique à vontade e acrescenta aí para a gente também.